Então, gente, continuando a nossa maratona de gravação, né? Como vocês já sabem, essa semana a gente vai estar no evento do Dia do Administrador, em alusão ao Dia do Administrador, e eu estou gravando as aulas para que vocês consigam assistir posteriormente o evento, né? Inclusive, eu conto com todos vocês no evento, né? Gente, na, na disciplina de introdução ao curso, hoje a gente vai ver a introdução sobre o planejamento organizacional. Então, a gente vai conhecer todas as áreas da administração, algumas áreas da administração, né? Algumas funções dos administradores e, enfim, inúmeras formas de a gente entender como é que funcionam as atividades desse profissional, né? As atividades dos administradores, os papéis dele enquanto empresa, na empresa e enquanto sociedade, enfim. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessas atividades desse profissional tão importante no mundo atual em que a gente está vivendo, né? Como vocês já sabem, é uma profissão muito antiga e é muito útil, né? É uma profissão muito útil na conjuntura atual que a gente está vivendo. Enfim, continuando, começando as aulas, hoje as atividades do administrador, o pessoal subdividem, como vocês estão vendo aqui no slide, em 3 subgrupos: os papéis interpessoais, os papéis informacionais e os papéis decisórios. Esses são as 3 atividades básicas, as premissas básicas para esse profissional para que esse profissional consiga atuar na sua profissão eficientemente, né? Os papéis interpessoais está relacionado a chefiar, liderar e ao contato dele com os subordinados e com as pessoas no qual a empresa fazem parte, com todos os stakeholders, que são as pessoas envolvidas no processo empresarial de determinada instituição ou de determinada entidade, já lembrando lá da disciplina de contabilidade. Os papéis informacionais está correlacionado a monitorar, a disseminar, a se comunicar. Então, esses papéis de informação está diretamente relacionado à forma de como esse profissional se comunica no meio empresarial. E, por último, o papel decisório, que está relacionado à característica técnica da profissão, empreender, a própria administração de conflitos, alocação de recursos, gestão financeira, de negociar, a questão de gestão de pessoas. Então, essa pessoa está diretamente ligada ao conceito técnico da profissão. Então, a forma teórica, né, de como funciona, de fato, a profissão administrar. Tá certo? E aí, essa junção desses papéis nos dá a base para que a gente consiga entender esse ciclo evolutório da profissão, de como esse profissional vai conseguir trabalhar no meio das entidades, no meio das empresas, no meio da comunidade, enfim. Esse profissional vai conseguir trabalhar se ele conseguir ser detentor, se conseguir fazer essa junção de várias técnicas, de várias formas, para que ele consiga, enfim, ser inserido na entidade, no meio empresarial, na comunidade, né? Então, esses papéis informacionais, interpessoais e decisórios está atrelado a essa condição aqui. A primeira condição é a formação do conhecimento. Então, toda e qualquer profissão precisa de ter um conhecimento, ter uma formação empírica do conhecimento, a teoria do negócio, então, e os relatos de experiência, os métodos científicos. Então, tudo isso vai juntar para fazer a formação do conhecimento da cabecinha desse profissional. Depois disso, a gente vai precisar, obviamente, de teoria. Então, não tem como fazer essa condução, essa junção do conhecimento sem que ele não sem que se conheça a teoria do negócio. Já imaginou um médico fazer uma cirurgia em um paciente quando ele não conhece a teoria antes de colocar a prática, quando ele não conhece a teoria de como de como funciona o processo sei lá, de cirurgia, um médico fazendo cirurgia, ele não sabe a teoria de como funciona a cirurgia. Eu acho que não daria muito bem, não é verdade? E aí, depois dessa teoria, a gente vai ocasionar a disseminação do conhecimento, que é justamente isso, é justamente o papel informacional, é disseminar o conhecimento.
E aí ele vai precisar buscar várias formas de conhecimento para fazer para atrelar essa teoria à prática. E por último, a gente vem à prática. Imagina que ele vai ter que ter uma formação de conhecimento básica para usar uma teoria. Essa teoria a gente vai conseguir disseminar, né, transmitir, informar, sei lá, se informar, essa teoria que ele conseguiu absorver, para, por último, ocasionar uma prática, né? Fazer, executar uma prática. Então, isso está atrelado justamente a essa condição, essas três atividades básicas de um administrador: interpessoal, informacional e decisório, tá certo? E aí, além disso, né, inclusive eu já falei um pouquinho para vocês na aula passada, além disso, administrar requer muitas habilidades, inclusive essas três básicas, né? Desculpa, as conceituais, as técnicas administrativas, a interpessoal. Então, essas três habilidades, elas já advêm dessas atividades, né, que o administrador precisa ter, né, informacional, interpessoal, informacional e decisório. Então, aí a gente tira algumas habilidades que a gente precisa ter para se trabalhar dentro de uma profissão, e não só na administração, viu? Em qualquer profissão que você consiga, que você vá tentar fazer na sua vida, vá tentar buscar na sua vida, você vai precisar de requerer algumas habilidades que a profissão vai lhe fornecer. Então, no caso da administração, do administrador, a profissão do administrador, as primeiras habilidades são as conceituais, que é a busca pelo conhecimento. Depois que você buscar esse conhecimento, as atividades conceituais, a base do negócio, você vai conduzir as habilidades técnicas. Então, você vai... Porque a administração entende que a administração tem inúmeras áreas que você pode atuar: questão financeira, marketing, recursos humanos, enfim, em inúmeras áreas você pode atuar, mas você vai ter que se especializar em alguma, ou em uma área, para você ser bom, porque é aquela coisa, ninguém é bom em tudo, a gente precisa ser excelente em algumas áreas. Então, você vai precisar adquirir essas habilidades técnicas, a específica de cada área do departamento da administração. Por fim, as atividades administrativas, que são os processos burocráticos, toda profissão vai ter. Então, a administração, assim como qualquer outra profissão, a administração não é diferente. Existem vários processos burocráticos para que o gestor consiga trabalhar. E depois as interpessoais, que essa não é só base para a administração. As habilidades interpessoais, ela requerem qualquer profissão, que você sempre vai ter que precisar lidar com outras pessoas, lidar com outras cabeças, com outros pensamentos. Então, a gente precisa trabalhar, sim, essa habilidade interpessoal na área da administração, assim como em qualquer outra, tá certo? E aí, quando você começa a entender essas habilidades administradoras, você vai entender quais são as competências. Entender que a gente viu qual é a atividade, né? As atividades da administração para sua pais informacionais, interpessoais e decisórias. Depois a gente vai para as habilidades e, por último, a gente vai entender qual é a competência desse profissional. Então, a competência desse profissional são basicamente três: o conhecimento, a atitude e a perspectiva. Né? O conhecimento é o saber, é o know-how, tá bem aqui, é o know-how, é as informações, né, que esse profissional precisa ter, as informações técnicas, as informações teóricas, é o know-how dele, é o conhecimento dele. Né? A própria atitude é você pôr em prática todo esse conhecimento, é saber fazer acontecer, é o comportamento ativo e proativo, enfim, é você pôr em prática todo esse conhecimento que você teve. E a perspectiva é como as funções básicas do administrador, né? Administrar, dirigir, controlar, administrar, dirigir e controlar. Então, é como essa perspectiva básica. Então, a perspectiva é justamente isso, é você tentar gerenciar, dirigir isso, controlar essa função que você precisa ter no meio das organizações, tá certo? E aí as competências pessoais, fazendo o aparato de tudo isso que a gente falou, né? As habilidades conceituais, humanas e técnicas. Depois a gente vem para os conhecimentos, atitude e perspectiva. Isso aqui vai ser igual, obviamente, a todo o sucesso profissional de um administrador, de uma pessoa do meio da gestão. Tá certo? E aí, aqui é só passando sobre os papéis dos administradores que a gente já viu agora há pouco, né? Interpessoais, informacionais e decisórios, que a gente viu como no início da aula, agora no início já abordei para vocês no conhecimento. E aí a gente passa para as teorias da administração, que aí eu vou deixar para vocês, porque é algo bem
Eu vou mandar para vocês o PDF, porque é algo bem autoexplicativo, né? Uma leitura bem legal e autoexplicativa. E aí, depois disso, a gente vai entender quais são as variáveis básicas. Gente, quando eu falo de organização, é mesmo que eu estou falando de entidade, de empresa. Então, uma organização, uma entidade ou uma empresa, porque, na verdade, uma entidade são pessoas que se organizam para formar, para criar algo, e cria-se uma empresa. Então, uma organização ela vai precisar de algumas variáveis básicas para se constituir. E aí, essas variáveis básicas para se constituir, precisa que essa pessoa, que é o administrador, precisa ter as funções que a gente acabou de ver, essas variáveis, essas habilidades, esses conhecimentos, para trabalhar dentro dessa organização. A organização já é isso, é um processo bagunçado, que precisa ser organizado para se montar, para se pensar em uma entidade, em uma empresa. E aí, uma organização vai precisar, de acordo com o Chiavenato, que essa aula é baseada no livro do Chiavenato, ela vai precisar de algumas variáveis básicas, né, como competitividade, pessoas, ambiente, tarefa, estrutura e tecnologia. Já usando essas três, seis, sete variáveis básicas de uma organização, a gente consegue construir, organizar para se firme, para que se construa, desculpa, uma entidade, uma empresa. E aí, o comportamento dessas seis variáveis básicas é sistêmico, o complexo dela influencia e é influenciada pelas outras. E aí, a adequação dessas seis variáveis básicas, como falei para vocês, constitui o principal desafio de uma administração. Qual é o principal desafio de uma administração? É sempre as perspectivas futuras. Porque essa profissão, gente, ela é muito dinâmica, ela é muito atual. Todo dia tem algo novo para a gente aprender. Então, a gente tem essas variáveis que falam dessas perspectivas futuras. E aí, eu falo de um planejamento posteriormente para você, agora para vocês, sobre os níveis de planejamento que precisa-se dentro de uma entidade, né, dentro de uma organização dessas seis variáveis, como vocês estão vendo aqui, né, competitividade, pessoas, ambiente, tarefas, estrutura e tecnologia, dentro dessas variáveis, desculpa, a gente precisa entender como é que funciona esse planejamento. E esse planejamento é feito de acordo com essa estrutura aqui. Essa estrutura é conhecida como a pirâmide de planejamento estratégico, onde a gente tem a base, que é conhecido como o planejamento operacional, aqui é conhecido como planejamento operacional ou supervisão de primeira linha, mas aqui eu costumo chamar, e é o que tem que ser feito, é o famoso planejamento operacional, vou até colocar aqui, planejamento, né, supervisão de primeira linha e planejamento operacional. Vou colocar aqui para vocês direitinho, depois eu mando para vocês atualizado. Então, essa supervisão de primeira linha é conhecida como planejamento operacional. E aí, quem são as pessoas que estão nessa base dessa pirâmide? São normalmente os supervisores, os mestres, os vendedores, os líderes. Eu coloquei aqui até líder de turma, por exemplo, se a gente observar uma pirâmide de escola, aqui a gente está os líderes de turma, né? Mas aí, numa empresa, os vendedores, os consultores. Então, todas essas pessoas estão nessa supervisão de primeira linha, nesse planejamento operacional do negócio. É onde, de fato, faz a empresa acontecer. Por último, por segundo, a gente vem a gerência intermediária, ou conhecido como planejamento tático. Planejamento tático. Planejamento tático. Então, essa segunda etapa da pirâmide é conhecida como planejamento tático ou gerência intermediária. Quem é que está nessa base, nessa área dessa pirâmide, né? A gente vai ter o gerência de divisão, a gerência como um todo. A gerência de departamento, digamos, o gerente de recursos humanos, gerente gerente financeiro, gerente de seção, gerente de operação. Então, tudo isso a gente vai estar nessa área desse planejamento tático, que é conhecido também como gerência intermediária. E aí, por último, no topo da pirâmide, a gente vai ter a alta administração ou a famosa planejamento operacional. Planejamento
operacional. Então, dentro dessa última etapa da pirâmide, a gente tem o nosso famoso planejamento operacional ou alta administração. Quem é que vai estar nessa etapa dessa pirâmide? Os diretores, os vice-diretores, os staffs. Então, todas essas pessoas, né, os staffs são os assessores. Então, todas essas pessoas estão dentro desse plano operacional, desse conhecimento operacional, para fazer linha com a supervisão de primeira linha ou planejamento estratégico. Desculpa, aqui é o planejamento, em cima está o planejamento estratégico, aqui é o planejamento estratégico, e aqui embaixo está o planejamento operacional, desculpa. Então, isso funciona, isso é como é que funciona operacional. Isso é a organização de uma empresa. É a organização administrativa de uma empresa. Na base da pirâmide, a gente tem o planejamento operacional, que vai ter a supervisão de primeira linha, onde estão a operação do negócio, né, quem faz o negócio acontecer. Na segunda etapa da pirâmide, a gente vai ter o planejamento tático, conhecido como gerência intermediária, que vai ser os gerentes das áreas da entidade, da organização, e, por último, a gente vai ter o planejamento estratégico, onde está funcionando, onde está a cabeça pensante do negócio, a estratégia de como é que vai manter essa empresa de pé e com as atividades em extrema ascensão. E aí depois, né, aqui tem a definição de cada área, e aí eu não vou falar para vocês em cima, como eu falei, o planejamento estratégico, institucional, estabelece os objetivos empresariais e a função de cada área, analisa a alternativa estratégica, toma decisões. Então, tudo que eu já falei para vocês na explicação da pirâmide, posteriormente eu já coloquei aqui. Né? Então, tudo isso é autoexplicativo, e aí depois vocês dão uma lidazinha para que vocês consigam absorver melhor o que eu falei na aula, tá certo? Então, é importante que a gente entenda como é que funciona essa pirâmide, pessoal, porque é através dessa pirâmide que começa a se organizar, né? A começar a se pensar num tipo de organização desse. Porque a gente vai precisar, quem é que vai ser as pessoas, que pessoa vai estar no planejamento tático, no planejamento operacional, no planejamento estratégico. Então, quem são as estruturas, como é que vai ser, quem é a tecnologia, quais são as tarefas, como é que vai funcionar essa função essa organização e como eu vou começar a gerenciar de acordo com as nossas competências, né, enquanto gestor, enquanto administrador, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre introdução à administração, né? O conceito básico sobre introdução e planejamento organizacional. É como a gente vai funcionar, como vai funcionar a estratégia para começar a organizar uma entidade, tá bom? Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.